Estamos de volta aqui no Jornal da 87, falando para Guariba, para toda a região, você que acompanha a gente na internet também. Hoje, mais uma vez, o bate-papo é com o especialista, Dr. Alexander Bess, que é psicólogo, é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, também especialista em ansiedade e síndrome do pânico. Então, nada melhor que uma pessoa com essa bagagem para a gente falar hoje aqui de um assunto que pipocou bastante, né? Não só nas redes sociais, mas também para quem acompanha o programa Big Brother Brasil, que acompanhou nessa última semana, acho que no domingo, né? Que até o apresentador do programa teve que intervir, tentar abrir os olhos do casal, lá o Gabriel e a Bruna, que eles estavam num relacionamento tóxico, a maneira que os dois estavam se tratando, principalmente o Gabriel quando está tratando a menina, falando de dar cotovelada, mesmo que em tom de brincadeira, tratando ela de formas grosseiras e tudo mais, e me parece que ela não estava enxergando isso na relação, então foi preciso dar um start no negócio lá para abrir o olho dos dois, e isso é complicado. Às vezes muitas pessoas nesse momento estão num relacionamento como esse, ou há anos passam em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e o Dr. Alexander Bess vai tentar explicar para a gente o porquê a pessoa às vezes não entende que está dentro de um relacionamento dessa forma, ou porque entende e não quer sair, ou qual é a melhor forma de sair desse relacionamento. Doutor, bom dia, prazer mais uma vez estar falando com o senhor aqui hoje pelo Jornal 87, tá bom? Kleber, bom dia, obrigado aí pela oportunidade de novo estar na 87 FM. Eu deixo um abraço a todos vocês aí da região de Guariba e região, das pessoas que nos escutam, a você, a produção. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né? E obrigado aí pela introdução, mas eu sou um estudante mesmo. Aquilo que a gente estava falando fora do ar, né? O senhor está sempre tentando se especializar em algo, não para de estudar e se atualizar também. Isso é bom demais, né, doutor? Não tem como, né, Kleber? Infelizmente ou infelizmente o estudo faz parte, e eu sou um cara que, acredite, 2 horas por dia das minhas noites é dedicado ao estudo da saúde mental, não só da psicologia, mas da psiquiatria também, onde eu estudo as duas em conjunto. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o BBB, né? Isso, sobre o relacionamento tóxico, né? Que foi o tóxico que aconteceu lá, enfim, acho que o senhor pode explicar bem sobre esse assunto, já que o senhor também sabe muito disso. Relacionamento tóxico hoje é uma coisa, infelizmente, o Kleber fala a você e todos os ouvintes aí da 87 FM, relacionamento tóxico é uma coisa muito, ela é muito nociva, como o próprio nome já diz, é um tóxico, tá? Não é um tóxico de substância ilícita, mas é uma substância muito complicada, porque você vai, ao longo da sua configuração diária, você vai sendo minado, você vai adquirindo estresse, você vai adquirindo ansiedade, você vai adquirindo depressão, uma série de outras coisas, justamente porque você tá em desvantagem com você mesmo numa relação. O relacionamento tóxico, ele não é pautado pela violência física. Isso é importante, em primeiro lugar, a gente acho que diferenciar o relacionamento tóxico do relacionamento abusivo, tá? São duas coisas completamente distintas, mas não que não haja uma migração de uma relação tóxica para uma relação abusiva. A relação abusiva, ela é configurada extremamente pelo contato físico violento, tá? Ou por uma verbalização, também mais violenta, mesmo que não haja desde que não haja o contato físico. No relacionamento tóxico, a gente não prioriza a verbalização agressiva, mas sim as ações. Quando você tem uma verbalização agressiva, aí ela já muda a conotação. Ela não faz parte do relacionamento tóxico, mas sim de uma relação abusiva, e é muito comum, infelizmente, a partir de quando há uma relação abusiva, eu só estou falando isso para as pessoas entenderem a diferença, porque muita gente confunde e não é obrigado a entender também. Eu mesmo, né? No caso, achava que seria a mesma coisa, um relacionamento tóxico. Não, o relacionamento tóxico, ele é pautado, Kleber, principalmente pela falta de atenção na relação. Certo. Pela falta de atenção na relação, pela falta de carinho na atenção,
pela falta de dedicação na atenção. Ele é pautado também para as pessoas que são casadas, por exemplo, pelo desleixo, o desprezo pelas contas do lar. Então, Certo. nossa, hoje eu tinha que pagar a Netflix, por exemplo, ou sei lá o quê, qualquer outra TV, esqueci, amanhã eu pago. Então, tudo isso faz parte de um relacionamento tóxico. A falta do compartilhamento a dois, que é essencial. A carência sexual também faz parte do relacionamento tóxico, né? Agora, o desprezo, o modo como você trata a companhia. Eu gosto de usar muita palavra parceiro e parceira, que é isso que os casais devem ser, parceiros de vida, né? Parceiros de vida. Então, a forma como você trata o parceiro ou a parceira se caracteriza como tóxico quando essas esferas relacionais se encontram em defasagem ou em deficiência. Certo. Então, aí, para a gente entender dessa forma, então, o que diferencia o tóxico do abusivo, né? Sim, essa é a diferenciação. O relacionamento abusivo, ele é formado sempre por alguma agressão. Certo. Tá? Quando você fala em relacionamento abusivo, Kleber, você, em primeira instância, você tem a primeira agressividade, a primeira agressão, que seria a agressão verbal. Tá? A segunda agressão seria a primeira verbal, a segunda pode ser uma agressão sexual, tá? Onde o cara chega em casa, a mulher está cansada e ele força um contato íntimo ali. Então não é porque o cara está casado que tem que ter sempre, Sim. A mulher está à disposição, é sempre quando ela está com desejos e disposta também, se ela não está cansada, doente, alguma coisa assim. A terceira conotação é mais complicada. A terceira conotação é o contato físico com hematoma. Tá? E a quarta condição do relacionamento abusivo é a fatal. É onde a pessoa morre em função desse... Que aí nós temos casos de feminicídios e tudo mais. Isso, exato. Que infelizmente... Só que a diferença do relacionamento abusivo para o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo são apenas essas 4 fases que eu citei. Elas não precisam ser cronológicas, crescentes. Então, elas podem ser dadas em qualquer instância. Não precisa ser verbal, sexual, física e letal. O cara pode chegar e matar a mulher do nada, entendeu? Então é muito complicado. No relacionamento abusivo não há tipos, não há essas divisões. Desculpa, no relacionamento tóxico, Sim. Não há essas subdivisões. A relação ela é administrada por uma toxicidade, só que de uma maneira mais espalhada, de uma maneira disseminada. Então, a ação é que vai moldar o rótulo, né, do relacionamento tóxico. Só que o relacionamento tóxico, quais são os sentimentos piores? A mulher se sente abandonada. Tem caras também que se colocam nessa esfera, mas Sim. É mais comum a mulher passar por um relacionamento tóxico do que o homem passar por um relacionamento tóxico. E às vezes, às vezes fazer a parceira também se sentir culpada de alguma coisa. Isso faz parte do relacionamento tóxico, né, doutor? Aí você já entra no gaslighting, né? Aí você já entra no gaslighting, que é uma outra modalidade relacional. Certo. Tá? Poderia ser interpretada como tóxica? De uma certa forma até poderia, mas não faz parte dessa nomenclatura. É uma nomenclatura isolada porque ela tem as suas mesmas características. Agora, a relação tóxica, na relação tóxica, Kleber, a pessoa ela se sente realmente muito abandonada, ela se sente um vazio muito grande, um sentimento de solidão muito grande, perde-se totalmente a questão do mote matrimonial, que seria a união a dois. Então, de uma união a dois, passa a uma solidão a dois. Né? E aí, sim, traições, mentiras, falsidades, falsas informações. Então, cara, vou jogar bola com meus amigos. Não, ele não está jogando bola, ele está no bar da esquina com outra pessoa. Certo. Então, tudo isso faz parte de uma relação tóxica, né? Mas a relação tóxica, a priori, ela pode não ser compreendida
observada, mas ela é perceptível na esfera emocional de quem está passando por uma relação tóxica, justamente pela sensação de abandono, que é diferente do gaslight que você mencionou, ali de você botar a culpa em alguém, porque ali já é uma outra modalidade relacional, então é diferente, porque ali tem uma verbalização. No relacionamento tóxico, Kleber, não precisa ter a verbalização. Tá? Quando você tem a verbalização numa relação tóxica, ela deixa de ser tóxica e vai para uma relação abusiva, porque a verbalização ela faz parte mais do contexto da relação abusiva. Tem uma fronteira ali que pode ou não ser cruzada, né? O relacionamento tóxico ele é permeado por uma imensa perversidade de quem o faz. A pessoa sabe que está fazendo, é intencional, tá? É intencional. E por que eu falo perversidade? Porque para você ser um disseminador de um relacionamento tóxico numa relação, você tem que ter a esfera da perversidade no seu aparelho mental e sendo intencional. Você sabe o que você está fazendo, você sabe que você está sendo omisso. Eu acho que é uma palavra muito importante aqui para a nossa entrevista, e talvez uma palavra que ilustra, aliás, a entrevista toda, é a palavra omissão. O relacionamento tóxico ele é caracterizado por uma extensa e generalizada omissão conjugal. Para quem está vivendo num relacionamento assim, com as palavras que o senhor falou agora, se identifica com tudo que acabou de ouvir, o que a pessoa deve fazer para tentar sair disso aí, doutor? Então, o problema, muito boa a sua pergunta, o problema eu acho que não é nem o que a pessoa deve fazer, se ela tá disposta e predisposta a fazer, seria a mudança, né? Veja, o que acontece é o seguinte, o relacionamento tóxico, ele abre uma fenda também, muito grande. A partir do momento, Kleber, que você tem uma fenda, você entendeu? Por exemplo, a gente consegue pular 1 metro, consegue pular 2 metros, mas você não consegue pular o Grand Canyon. Né? Não tem como. Então, o que acontece? Usualmente, as relações tóxicas, elas são moldadas pela carência, como eu falei, pela omissão e pela carência de tudo que se relaciona ao casal. Então, por exemplo, a mulher trabalha no banco, recebeu uma promoção. Em vez de chegar em casa e comemorar, o cara está cansado, está vendo alguma série de TV ou está fazendo qualquer outra coisa. Não vai dar os parabéns que ela gostaria. Né? Uma vez eu lembro que eu atendi uma paciente, e essa paciente me contou, faz muito tempo isso, ela me contou que ela não era uma paciente de muitos recursos, tá? E ela assistiu num filme, ela assistiu num filme, um casal comendo fundi. E ela nunca tinha comido fundi. E ela quis inovar, ela chegou, economizou um dinheiro, comprou 2 panelas de fundi, uma para o fundi de queijo, a outra para o fundi de chocolate, fez uma mesinha bonitinha, tal, dentro das condições dela, evidentemente. Então ela fez uma coisa caprichada, mas com dificuldade. O cara comeu, pegou e falou, olha, obrigado, pode lavar a louça. Nossa. Isso é uma relação. Então, assim, isso é uma relação. Triste, né? Rir pra não. Você entendeu? É rir pra não chorar. Triste. Sabe? Você imagina então, como assim, a pessoa que teve todo aquele trabalho. Sim, emocionalmente. Tudo que imaginou com aquilo, né? Toda a felicidade e a frustração. Não nada, sim, o problema é que a noite romântica que ela imaginou não ocorreu. Pois é. Muito triste isso. Um cara desse é totalmente despreparado emocionalmente. Algumas pessoas que fazem parte de relacionamento tóxico, o Kleber, elas não são preparadas emocionalmente falando, elas não têm a sensibilidade como componente na alma. Aí, doutor, aí vem uma pergunta que eu gostaria de te fazer. A educação desde a criança, isso interfere no que a pessoa vai ser quando adulto? Fantástica essa pergunta, mas eu só substituiria a palavra educação por criação, que educação que a gente aprende na escola. É o que eu queria colocar. Claro, é só para deixar bem pontuado. Não, você não falou errado, pelo amor de Deus. Sim, a criação é tudo. A criação e os moldes aprendidos em casa é o que vai mudar o que vai moldar o caráter e a personalidade da pessoa. Nesse caso desse jantar específico, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que
começar a ter as próprias mudanças dela. Sim. Tá? Ela ainda passou comigo em terapia algumas vezes, mas ela falava, doutor, mas ele é tão bonzinho, ele é isso, ele é aquilo, eu não quero deixá-lo, é que ele estava cansado. Então, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta, né, não é o que a mulher quer fazer, o que ela está predisposta a fazer. Então, a primeira coisa que ela tem que estar predisposta a fazer é compreender a personalidade do parceiro. Sim. Se ele é um cara insensível por natureza, que é um cara que não tem um caráter, é um cara que não tem uma estrutura emocional muito forte, esse cara, ele nunca vai mudar. E a mulher tem que saber e ela vai ter que se adaptar. Isso se ela gosta dele. Agora, se ele é um cara que ele tá numa relação, que ele faz uma relação ser tóxica, porque esse cara, ele é um cara que ele tá ali porque ele é assim, ele é insensível, mas ele não é uma relação tóxica proposital, mas sim pela falta de tatos e de contatos desse cara, aí é diferente. Agora, se é um cara que é intencional e sabe o que está fazendo e faz de propósito, aí vale a pena a mulher repensar a sua relação e pensar o que ela pode fazer para ela mudar. Não é ele que vai mudar. Sim. Nos dois casos não é o cara que vai mudar. Quem vai mudar é a mulher. E às vezes a mudança significa adquirir mais autoajuda através de uma consulta psicoterápica, uma consulta com um psicólogo ou psiquiatra da sua escolha. E em muitos casos é recomendado até mesmo a separação. Porque o relacionamento tóxico, ele é muito ruim porque ele vai determinar a perda da imunidade da pessoa. Então, uma situação de estresse conjugal constante, você vai atacar o seu aparelho imunológico. E com um aparelho imunológico deficiente, você fica mais suscetível a adquirir qualquer patologia, seja ela física ou também mental, ou as duas associadas. Por exemplo, todos nós temos temos proteção contra as células cancerígenas. E num relacionamento tóxico, você não consegue fazer isso. Porque você fica com a perda de imunidade. É um assunto bastante complexo. Acho que se a gente fosse ficar, a gente ficaria aqui por mais de 1 hora falando, te fazendo perguntas também, porque é algo muito complexo, né, em relação a isso aí. Mas acho que já deve ter ajudado bastante gente a ter entendido como é que funciona a diferença. Eu mesmo não sabia a diferença que tem de um relacionamento tóxico para um abusivo. A partir de hoje, a partir da sua explicação, passo a saber sobre isso aí também. E gostaria mais uma vez de te agradecer por estar com a gente aqui, passando essas informações que são de muita relevância, viu, doutor? Eu que agradeço, né? Eu acho que é importante, eu acho que a dica principal que eu posso deixar para os ouvintes, especialmente, lembrando que as relações tóxicas, elas acontecem numa proporção de 80% a 20%. O que significa isso? 80% das mulheres são vítimas de relacionamentos tóxicos. Muita coisa. E apenas 20% dos homens passam por situações assim. Geralmente o homem, quando ele está numa relação tóxica, ele consegue sair da relação tóxica. Só se ele não tiver condição econômica. Para a mulher é mais difícil sair. Mas a proporção você vê que é gigantesca, né? Muito. A proporção é o que vai diferenciar o homem da mulher? Nada, porque a relação tóxica é a mesma. O que vai diferenciar é que alguns caras conseguem sair da relação, conseguem se envolver mais rapidamente com outras mulheres, e as mulheres têm uma dificuldade maior em sair dessa relação pelas próprias questões do aparelho emocional, intelectual, sentimental mesmo, né? Então precisa de uma psicoterapia de apoio e de elevação da autoestima para mudar. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade. Deixo um abraço a você, todo o pessoal aí da cidade e todo o pessoal da produção aí da FM 87. Obrigado. Okay. Eu que agradeço e até a próxima. Com certeza a gente vem em breve com uma próxima entrevista aí, mais um bate-papo importante. Doutor, um bom dia e um bom trabalho, viu? A nós, obrigado.